Olá, olha nós aqui novamente, dando continuidade ao capítulo 2. Estamos estudando, o capítulo 2 que fala sobre economia global, organizações mundiais, entre outros aspectos. Vou continuar aqui compartilhando a tela para vocês dos slides, tá? Nós paramos nessa página. Aqui nós estávamos falando sobre a nova ordem mundial, essa ordem que muitos não sabem se é unipolar ou monopolar, ou se ela é multipolar. Quando falamos de no livro de vocês, no texto até traz para vocês, aqui falando sobre multipolaridade ou unipolaridade ou multipolaridade. Então, às vezes a gente questiona, tipo, o que vem a ser, essa unipolaridade, Significa dizer quando um único país ele consegue polarizar todas as outras nações. Quando se fala em unipolaridade, se remete basicamente às questões militares. No caso dos Estados Unidos, é realmente a grande potência militar hoje da atualidade. Mas também tem o outro lado, aqueles que acreditam que essa nova ordem mundial está aqui, na multipolaridade. E o que vem a ser essa multipolaridade, São vários países ou blocos econômicos, no caso aqui especificamente nessa tela eu me refiro à União Europeia, certo? Que desempenham essa função de polarizar, de influenciar as demais áreas do planeta. Nós iremos agora dar continuidade com algumas características da economia global. Características, eu tiro um pouquinho a tela de mim, para poder não ficar competindo a minha visão com os slides, tá? Aqui nós temos, então, gente, características da economia global. As inter-relações dos países é uma das características. Os países, eles não vivem isolados, sozinhos. Existe essa inter-relação entre os povos, entre as nações, onde uma decisão política ou econômica, em qualquer ponto do mundo, vai desencadear uma cadeia. Fez aquela brincadeirinha, deu aquele exemplo do efeito dominó. Não adianta a gente achar que estamos só, isolados do planeta. Não. Tudo o que acontece aqui influencia no restante do mundo, direto ou indiretamente, mais ou menos, mais influencia. Olha, se o Banco Mundial eleva a taxa de juros de empréstimos, isso vai gerar dívidas, prejuízos, problemas, dificuldades em todo o mundo. Nessa outra imagem aqui, a gente vê claramente uma grande cidade por baixo, como marca d'água. Por cima, a gente vê o mapa mundi, aí em azulzinho. Vemos também os meios de transporte. Gente, uma coisa tem que ficar claro para vocês. Só é possível vivermos nesse mundo global, só é possível vivermos nessa economia global porque existem fatores como os meios de transportes e os meios de comunicação que possibilitam essas realidades. É importante que a gente entenda que a globalização ela já existe há muito tempo, esse ir e vir de pessoas, menos intensamente, hoje mais intensamente, mas com essa denominação, com essas características, somente agora no século XX. E isso justamente por conta dos avanços dos sistemas de comunicação e de transportes. Os transportes evoluíram de tal forma que a durabilidade entre os deslocamentos diminuiu bastante. E é por isso que, às vezes, a gente tem a impressão de que o mundo está ficando menor, mas não. O mundo não está ficando menor. O mundo continua do mesmo tamanho, com as mesmas quantidades de continentes, com esses mais de 200 países distribuídos nesses continentes. O que vem diminuindo é o tempo gasto no deslocamento das pessoas, por conta do avanço dos sistemas de transportes. Em contrapartida, também a gente percebe uma intensificação nas relações
Isso se deve, entre outros fatores, aos meios de comunicação. Vamos lá. Só é possível estarmos tendo essa aula agora por conta da internet, que aproxima a gente, que me permitiu gravar essa aula, me permitiu enviar esse link para vocês e permite vocês assistirem essa aula. Vocês estão ouvindo minha voz, eu estou fazendo num sistema de gravação, isso vai ser processado, vai ser encaminhado. Isso, gente, é um ponto do mundo em que a gente vive, desse mundo global. Do lado aqui nós temos algumas características da globalização, tá? Características da globalização. Entre algumas características da globalização nós temos espaço econômico unificado. Parece que o espaço, o mundo inteiro é um só. Todo mundo sabe o que está falando, o que vai comprar, o que não vai comprar, a moeda muda, mas a ideia é a mesma. Programas internacionais de desarmamento e de paz mundial, estabelecido pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, por esses órgãos mundiais. A gente hoje está acompanhando que a Organização Mundial da Saúde teve um papel fundamental, né, nessas questões aí da pandemia. Uns são contra a postura que teve, outros são a favor, mas o importante é que esses órgãos, eles buscam, de uma certa forma, unificar essa realidade existente hoje no mundo, tentar mandar para todos os cantos do planeta, né, essa mensagem de paz. A ONU, por exemplo, o principal objetivo da ONU é esse, é paz, a paz mundial. A evolução tecnológica é uma característica da globalização, né? A globalização só foi possível acontecer por conta, né, dos avanços tecnológicos. Acabei desse exemplo do que a gente está tendo agora, dessas aulas, desses ir e vir de informações, das comunicações de maneira geral. Certo? Países ex-socialistas e latino-americanos com dificuldades de integração no mercado global. Infelizmente, né, alguns países ainda não estão, digamos assim, na sua total transformação. Ainda estão se transformando, não estão totalmente transformados. Os latino-americanos, os africanos, com características, às vezes, até um pouco semelhantes, essa questão da condição socioeconômica, do poder aquisitivo ser menor. Então, muitas vezes, não participa desse mercado global. Revoltas no mundo islâmico, o Oriente Médio, cheio de revoltas, a questão religiosa muito marcante e presente. Conflitos, guerras e epidemias na África. A gente hoje já não pode mais falar, né, da simples epidemia na África, ou de algumas... Simples, não. Quando eu digo simples, eu me referi à questão de estar só lá no continente africano. E não de que a epidemia é uma epidemia boba ou mais fraca, de jeito nenhum. Apenas me referi que hoje a gente pode dizer aqui, de um momento em que a gente está, que as epidemias, né, elas vão além das fronteiras continentais. Novas crises financeiras, provocando desemprego e redução da qualidade de vida. Essas crises financeiras que podem ser resultado de crises de problemas ambientais, de problemas de epidemias, como é o caso do coronavírus, que está gerando aí um desemprego no mundo inteiro, né? De um terremoto ou de algo semelhante. E o crescimento dos problemas ambientais. Quando a gente fala de problemas ambientais, a gente não fala de erupção vulcânica nem terremoto, a gente fala de problemas ligados à poluição do ar, à poluição e contaminação da água, a problemas que são provocados pelo ser humano, tá? Essa fotozinha aqui foi pegada do Colégio Angélica. Então, tem algumas fotos, algumas imagens que a gente pegou, sim, de algumas outras aulas, de alguns livros, que a gente percebe que são imagens legais para serem compartilhadas, tá? Então, aí nós temos... Vamos agora entrar nessa parte das transnacionais na economia global. No livro de vocês, na página 29, quem realmente estiver assistindo a aula, vai lá na página 29, tem lá falando sobre as transnacionais, tá, gente? Duas características atuais do processo de transnacionalização das empresas são a concorrência e, ao mesmo tempo, a cooperação entre elas, por meio da formação de trusts, holdings e cartéis. Trust é a fusão e incorporação de empresas. Holding é uma empresa criada para administrar diversas outras empresas.
E cartel é uma associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento. Então, é um ponto interessante a gente saber essa definição dos tipos de empresas transnacionais, tá? A Petrobras é uma transnacional brasileira, ela foi criada no governo de Getúlio Vargas, em 1952, tá? Ela colocou aí o Brasil no grupo seleto, né, dos 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através da instalação de filiais são classificadas como empresas transnacionais. O termo transnacional, ele substitui o termo multinacional. Por quê? Porque o último pode ser interpretado como se a empresa pertencesse a vários países. Não é assim, tá, gente? Já no primeiro, relaciona-se ao fato, as empresas transnacionais, relaciona-se ao fato dela ultrapassar os limites das fronteiras, né? Matriz instalada num país e a filial que pertence àquele país foi instalada em outro país. As primeiras empresas transnacionais surgiram no final do século XIX. Entretanto, só atingiram o auge de atuação mundial após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das empresas transnacionais é de origem de países industrializados, aqueles países que se industrializaram primeiro, lá no final do século XVIII, como, por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos. Mais uma vez eu precisei pausar, tá certo, gente? Eu dou esse tempinho que é para poder a voz voltar ao normal. Então, as primeiras empresas transnacionais surgiram no final do século XIX, entretanto, só atingiram o auge de atuação mesmo após a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das empresas ela é de origem de países industrializados. Eu estava falando isso para vocês, né? Países esses que se industrializaram lá no final do século XVIII, como a Alemanha, a França, os Estados Unidos, que se industrializou alguns anos depois, o próprio Japão. Então, esses países, esses primeiros países que desenvolveram a industrialização clássica em seus territórios, eles foram os principais fundadores dessas empresas que hoje a gente chama de transnacionais. Crises econômicas e globalização. Também vocês podem, sobre esse tópico, ir na página 30, na página 31, tá certo? A globalização, ela impulsionou mudanças institucionais significativas, como o surgimento da Organização Mundial do Comércio, né, OMS, que terá a função de criar um ambiente livre para o intercâmbio comercial, além das fronteiras nacionais. O processo de globalização, ela manifesta-se, sobretudo, pelo crescimento sem precedentes, né, sem a situação de antes do volume de comércio mundial e pela movimentação diária de bilhões de dólares em recursos financeiros, especialmente capitais especulativos, são capitais que estão no mercado esperando, como se eu dissesse assim, à espreita, esperando o momento certo de comprar empresas, ações, objetos a preços baixos. Durante a crise é muito comum. Vou dar um exemplo. Um amigo estava querendo vender uma casa, né, um imóvel, aí eu falei com uma amiga minha corretora, aí eu perguntei a ela o que ela achava, ela disse, olhe, Jocene, agora não é o momento não, porque agora está cheio de abutres e urubus, querendo comprar barato, porque é assim que funciona. Esses capitais especulativos é para isso. Tem gente que tem suas reservas, seus dinheiros, empresários, seja de onde vier, a gente não pode aqui simplesmente sair, né, fazendo conjecturas inadequadas, mas o que conta é que eles têm dinheiro. E muitas vezes se apropriam de bens porque as pessoas que estão vendendo estão passando por dificuldades. Daí vendem e eles terminam, quando passa a crise, a pessoa que vendeu fica, né, com uma situação complicada e quem compra o produto, a empresa, o imóvel valoriza e o seu capital investido aumenta bastante. Isso aí, essa ideia de Reis. Reis é um autor, colocou em 2008, tá certo? Final do século XX tem sido marcado por transformações aceleradas e profundas no sistema econômico mundial.
empresas expressas, melhor falando, em dois fenômenos interligados e aparentemente contraditórios. Quais são esses fenômenos contraditórios, um contra o outro, né? A globalização econômica e a criação de blocos regionais. Os blocos regionais meio que se protegem entre si, que comercializam, que criam leis próprias. A globalização é justamente para crescer isso tudo, para espalhar isso tudo. Então, meio que um é contra a situação do outro. A globalização aqui, entendida como a tendência, né, aquilo que está hoje crescendo, está na moda, é o que está acontecendo, ela é estimulada pela intensa mudança tecnológica, de que as empresas utilizem recursos produtivos e métodos de produção cuja origem extrapola as fronteiras nacionais, reforçando a interdependência, a interligação econômica entre os estados. Vamos entrar agora, gente, num outro tópico bastante interessante, que é o desemprego. Existem dois tipos de desemprego, tá? O estrutural, como vocês podem ver aí, mecanização da produção, ou seja, é aquele tipo de desemprego que as pessoas ficam desempregadas porque a máquina substituiu o homem. Às vezes, quando eu estudava mesmo, sempre diziam isso. Um dia a máquina vai substituir o homem. Se o homem não tomar cuidado, se o homem não estudar, o homem vai ser substituído. Então, é nesse sentido que ele está falando. A empresa cresce tanto que é capaz de substituir o homem. Mas, na verdade, não é isso. Acontece, sim, do homem ser desempregado, acontece, sim, das máquinas se espalharem, as indústrias tecnológicas, as empresas, mas o homem ele precisa estudar, se especializar, se transformar da mesma forma que o mercado vem se transformando. E a conjuntural. A conjuntural é ligada a uma crise econômica, uma situação temporária. Hoje, nós estamos em uma pandemia. Covid-19. O que está acontecendo? Desemprego. Tem muita gente perdendo emprego. Esse tipo de desemprego chama-se conjuntural. O desemprego é, sem dúvida, um dos grandes problemas desse século, especialmente com o incremento da globalização. Essa questão já não se enquadra somente na realidade de países como o Brasil. Por quê, professor? O que é que tem o Brasil? Um país emergente, né, subdesenvolvido. Não, o desemprego está presente em todo canto, inclusive até em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e vários outros países, tá? Entretanto, apresenta-se em todas as nações, até mesmo na Europa, salvo os Estados Unidos, que não passam por isso devido às fases do crescimento econômico. Se hoje, salvo até 2019, mas com a pandemia, já podemos saber, sim, do desemprego existente. Claro que tem lugares que o desemprego é maior, apesar de toda a ajuda de custo que os Estados Unidos vem dando para as pessoas que estão ficando em casa e desempregadas, mas existe sim um percentual pequeno, mas existe desemprego. A falta de trabalho atinge o Estado, o trabalhador e sua família. Não é só um, né, que atinge a tudo. Mas o mais prejudicado, sem dúvida nenhuma, é o trabalhador e sua família. A pessoa que se encontra desempregada fica com baixa autoestima, por se sentir inútil ao convívio social. E isso, muitas vezes, leva o indivíduo à depressão, né, a ficar doente. Além disso, a família não conta com o rendimento dessa pessoa, o que faz com que ela viva de uma maneira muito mais restrita. A qualidade de vida cai. A família ela passa a sofrer dificuldades e ter que escolher o tipo de coisa que vai ter, que vai comprar, que vai fazer. Existem contas e diversas contas e, às vezes, o desemprego recai sobre 1, 2, 3 da família, fazendo com que a família sofra consequências trágicas, inclusive até, muitas vezes, a passar fome. Como a gente estava falando, pessoal, a gente viu ali, né? Deixa eu mostrando, só voltando aqui um pouquinho, que existe uma tendência hoje sobre o mundo, né? Existe uma tendência contraditória. A gente já sabe o que é globalização e também blocos econômicos, mas a gente vai olhar um pouco mais de perto isso aqui, né, que está acontecendo, sobre essa tendência aí, essa possível tendência de blocos econômicos. O que é um bloco econômico? Né? É uma união de países com interesses mútuos. Vejam aqui, pessoal, esses todos de verde, ó, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Estão acompanhando aqui minha setinha? É o Mercosul, tá?
Esses 4 países foram os 4 países fundadores, mas existem outros países membros que fazem parte do bloco hoje: Chile, Bolívia, Venezuela em processo. Então, o bloco econômico é a união de vários países com interesses comuns. Professora, estou vendo aqui esse de rosa: Canadá, Estados Unidos e México. Não são países semelhantes, professora. Será que não existe algumas dificuldades? Com certeza existe. O México não tem a mesma condição socioeconômica que os Estados Unidos. E qual é a função do México nesse bloco econômico? Uma delas é oferecer trabalhadores, entre aspas. Os Estados Unidos, devido à sua ligação, muitas vezes instala indústrias no México. Essa indústria vai para o México porque lá tem mercado, né, consumidor, trabalhadores mais baratos, fora a proximidade ali com os Estados Unidos, possibilitando essa ida e vinda de mercadorias. Os blocos comerciais ou econômicos são um tipo de acordo intergovernamental entre os governos, muitas vezes parte de uma organização, né, intergovernamental, onde barreiras ao comércio são reduzidas ou eliminadas entre os estados participantes. A Europa é o nosso principal exemplo de bloco econômico em que as barreiras foram eliminadas, né? As pessoas com o passaporte só precisam entrar em um país, daí daqueles outros elas se espalham ali, ela pode ir para qualquer outro país. Diferente dos Estados Unidos. Se eu for para os Estados Unidos, eu não posso ir sem mostrar meu passaporte para o México ou para o Canadá. E nem se eu for para o México, eu não posso ir para os Estados Unidos. Que, apesar de ser um bloco econômico, não existe liberação, né? O ir e vir das pessoas, do ir e vir das pessoas. A maioria dos blocos comerciais estão definidos por uma tendência regional e podem ser classificados de acordo com o seu nível de integração econômica. Aí nós temos tipos de blocos. Eles podem ser de livre comércio, união aduaneira, que é impostos, mercado comum, né? Tem um ponto principal que é o mercado entre eles. A união econômica, aí já entra a questão das leis que estabelecem as empresas, e a integração total econômica, que já entra também com a questão da moeda e etc. Os blocos formados a partir de tratados de zona de livre comércio são os que apresentam menor grau de integração. Já os firmados sobre um pacto de união econômica e monetária representam o estágio de maior interdependência. Aqui nós temos os critérios de classificação dos blocos econômicos. Vejam lá. Zona de preferência tarifária. Consiste em oferecer tarifas, né, impostos privilegiados a todos os países do mesmo bloco. Se o Brasil faz parte do mesmo bloco da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, eles têm tarifas privilegiadas. Se o Brasil for comercializar com os Estados Unidos, a tarifa vai ser diferente do que se o Brasil for comercializar com a Argentina. Zona de livre comércio. Consiste em eliminar barreiras alfandegárias, ou seja, não tem mais esse negócio de estar mostrando a documentação, já é livre, o ir e vir dos membros. União aduaneira. Essa adota a tarifa comum. Se a Argentina comprar um produto de fora, deverá pagar o mesmo imposto que se o Brasil comprar e assim sucessivamente. Mercado comum garante a circulação, né, de pessoas, serviços, bens de produção, mão de obra. Bloco europeu, que é o que tem o mercado comum. União econômica monetária, estágio avançado do processo de formação de blocos econômicos, implica na existência de uma política monetária comum. União Europeia também é o exemplo que tem o euro, uma só moeda única, comum a todos os países que fazem parte. Então, pessoal, nós hoje acabamos o capítulo 2, tá certo? No final do capítulo 2, vocês vão encontrar aí alguns exercícios, tá certo? Tem exercício na página 31, tem textos, tem mapas que vocês podem olhar, analisar, tem exercício na página 37, tem vários exercícios. Aqui, por exemplo, na página 40, 41, eu vou passar para vocês, tá? As páginas nas nossas próximas aulas, para que vocês respondam esse exercício. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.